Olá, turma! Hoje a nossa aula é a respeito de concordância nominal. Concordância nominal nada mais é do que uma relação de conformidade entre os termos da minha frase, e esses termos são o substantivo e os nomes que ligam a esse substantivo, como por exemplo os pronomes, os artigos, os adjetivos. Como assim uma relação de conformidade? Os termos eles devem conter as mesmas classificações, digamos assim. Como por exemplo, se o meu substantivo ele estiver no masculino e no plural, o meu artigo também deve estar no masculino e no plural. O meu adjetivo que se liga a esse substantivo, ele também deve estar no masculino e no plural. Por quê? É uma relação de conformidade, quer dizer que os outros termos estão conforme o substantivo. Por exemplo, se eu disser a aula, por que eu falo a aula e não as aula? E não os aula? Porque aula é feminino e singular. Então, o artigo que se liga a esse substantivo também deve ser feminino e singular. Se eu dissesse a aula está bem feita. A aula está bem feita. Por que eu não falo bem feito? Porque a aula é feminino. Então, eu também preciso deixar todos os termos da minha frase que se ligam a esse substantivo feminino também femininos. E também singular, porque a aula é singular, certo? Então, essa questão de concordância nominal é isso, é você deixar os termos da sua frase, os termos que se ligam ao substantivo, conforme ele, tanto em gênero quanto em número, ok? E aí, nós também temos a questão do adjetivo. A regra diz o seguinte: o adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, se o adjetivo se referir a apenas um substantivo, ele vai concordar em gênero e em número, ok? Se não, essa regra não se aplica, então a gente não pode fazer a mesma coisa. Quando o adjetivo ele se refere a mais de um substantivo, então a regra pode mudar. Como, por exemplo, quando o adjetivo vem antes dos substantivos, pode concordar com o mais próximo. Aquela regrinha lá de concordar sempre com quem está mais perto. Então, se o adjetivo vier antes do substantivo, ele concorda com o substantivo mais próximo. A outra regra é: quando o adjetivo vem depois dos substantivos, ele concorda com o mais próximo ou com todos eles. Esse aqui nós temos mais possibilidades. Então, recapitulando. Adjetivo vem antes do substantivo. Concordo com o substantivo mais próximo. Adjetivo vem depois do substantivo, né? Quando é mais de um substantivo. Eu tenho que concordar ou com quem está mais perto ou com todos eles. Como, por exemplo, o desafio atual é garantir a avaliação e o processo de aprendizagem mais efetivo. Avaliação, processo de aprendizagem. Por que eu falo mais efetivo e não mais efetivos? Porque o meu adjetivo ele vem depois dos substantivos. Então, eu tenho a possibilidade de escrever, de dizer concordando com quem está mais perto ou concordando com todo mundo, ou seja, colocando ele no plural. Se o adjetivo vier antes, eu não tenho essa possibilidade. Eu posso concordar apenas com quem está mais perto. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi o nosso conteúdo de hoje e até a próxima aula.